A paz contigo, a paz convosco. Quem vos fala é Robson Pelegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. A nossa palestra de hoje é intitulada Os Remanescentes de Israel, elaborada pela Igreja de Deus, o sétimo dia, Joinville, Santa Catarina, esta monografia. Remanescentes é aquilo que resta ou sobra em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Sabemos que Deus dará os seus anjos como instrumentos para fazer uma reciclagem, separando o joio do trigo. O trigo ele vai deixar na terra para sempre. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Viverão em Jerusalém e passarão um milênio nela, na terra. Salmos 37, 29. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Qual o homem que teme ao Senhor? Esse ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma descansará no bem e sua descendência herdará a terra. Salmo 125, 12, 13. Porque os malvados serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, 9. É bom lembrar que aqueles que têm esperança de morar no céu, que as promessas de vida eterna foram feitas a Abraão, na pessoa do descendente maior dele. Em todas as promessas, Deus promete a terra como habitat, não o céu. Pelo juramento que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, e o reinado do Messias, as palestras. Mas os humildes herdarão a terra e se deitarão em paz abundante, Salmo 37, 11. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são amaldiçoados por Ele serão exterminados. Salmo 37, 22, Salmo 105, de 8 a 11. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Revelações, Apocalipse 5, 9 e 10. Ver palestra, a terra foi dada aos homens, aqueles que rejeitam Ele como Salvador. Os mandamentos de Êxodo 20, a lei, serão queimados. Em relação a Israel, Isaías pronuncia: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. Romanos capítulo 9, 27. Isaías 10, 22, 23. Este remanescente se aplica para o Israel espiritual, ou seja, aqueles judeus que aceitaram Ele como Filho de Deus e Salvador, que foram batizados em nome de Jesus, de Yeshua. Se Cristo tivesse voltado naqueles dias, eles teriam sido salvos e com certeza seriam a sobra da reciclagem que Cristo prometeu fazer na terra na sua volta. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles apanharão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo ardente. Mateus 13, versículo 41, 42. A grande parte do judaísmo se escandalizou com ele. Ver aparece o castigo dos ímpios, o inferno de fogo. No tempo presente sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, segundo a eleição de Cristo. Romanos 11, versículo 5. Que diremos então? O qual Israel buscava isso, não atingiu, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Romanos 11, 7. Os eleitos se aplica para os chamados dentre os judeus, que aceitaram Ele como Salvador e foram batizados em seu nome, e serviram Ele com alegria. Como esses vão sobrar na reciclagem, e ressuscitarão na ressurreição dos justos. E os endurecidos que se escandalizaram com Ele continuarão no pó da terra, para serem consumidos no juízo final. Só quem nele crê não será envergonhado. Romanos 10, versículo 11. Naqueles dias a aceitação era grande. Dirigi-vos ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versículo 6. Atos capítulo 13, versículo 46. Atos 11, versículo 19. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens, todos judeus. Atos 2, 41. Muitos que ouviram a palavra creram, chegando o número de homens a quase 5.000, todos judeus. Atos 4, 4.
A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicava, e grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6, versículo 7. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e caminhava no temor do Senhor, e pelo encorajamento do Espírito Santo crescia em número. Todos os judeus, Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja na primeira década cresceu só entre judeus. Cornélio, o primeiro gentil, só se converteu mais ou menos 12 anos depois da morte de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 1 a 48. Depois do batismo dele começou conversões dos gentios. Atos capítulo 14, 1, capítulo 18, 4, 21 e 20. Esses judeus eleitos eram os remanescentes que Paulo se refere. Aqueles judeus que rejeitavam eram considerados como incrédulos pelos apóstolos. Os que aceitavam ele como Salvador eram os remanescentes que Paulo falava em Romanos capítulos 11, capítulo 12 e capítulo 13. Pois Jesus Cristo, como condição da salvação, deixou bem claro que é necessário para a pessoa nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Yahvé, João capítulo 3, versículo 5. Para nascer de novo é necessário aceitar Ele, Jesus, como Salvador e ser batizado em seu nome. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Nascer da água do Espírito significa nascer da semente genuína que é a palavra de Deus, Yahvé. Aqueles que não nascerem da semente que a palavra continuarão na carne, continuarão ímpios mundanos, chegam ao fim da vida apenas com o nascimento materno e paterno, e não herdarão o reino de Deus, Yahvé, porque não nasceram de Deus. Veja a palestra O Novo Nascimento. Isso vale principalmente para o povo judeu. Se alguém está em Cristo, nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, 17, Galatas capítulo 6, 15. Ou seja, nasceu de novo. Mas há tanto quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, nasceu de novo pela palavra. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Os quais não nasceram do sangue nem da carne. João capítulo 1, versículo 12 e 13. O segundo nascimento, ou seja, o novo nascimento de Deus, Yahvé, da água do Espírito para poderem dar a incorrupção. Se sabeis que ele é justo, reconhecereis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, versículo 29. Praticar a justiça, que significa crer em Jesus Cristo, andar nos seus passos, imitá-lo, ser batizado em seu nome e praticar a lei. Cristo é o fim da lei, Romanos capítulo 10, versículo 4. Rejeitar ele equivale a negar a lei. Veja para essa lei de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Yeshua, cumpriu toda a lei. Aquele que nasceu de novo é gerado da semente genuína, que é a palavra de Deus, Yahvé, para ter luz suficiente para praticar a lei. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não profana a lei, porque a semente de Deus permanece nele e não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. O convertido é uma nova criatura. 1 João 3, versículo 9. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Praticar o pecado é praticar aquilo que é contra a lei. 1 João 3, 3. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e Yahvé. Aquele que ama é nascido de Deus. 1 João versículo 4, capítulo 4 e 1 João versículo 7. Veja a palestra O Novo Nascimento. As condições servem para pessoas de todas as raças. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47, versículo 50 a 53 a 57. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Ele é a rocha e o tropeço do escândalo para os que não creem, mas para aquele que nele crê jamais será envergonhado. Romanos capítulo 9, versículo 33. João capítulo 6, versículo 47, 50, 54, 57. Se confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Deus Yahvé o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, que é homem, não é de Deus. 1 João 4, versículo 3. Quem é que vence o mundo, senão aquele que
crê que Jesus é o Filho de Deus. Yahvé. 1 João 5:5. Nos dias de Noé, todos os que vinham rejeitando foram destruídos. Gênesis capítulo 6, 13 e 17. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Toda a rejeição será castigada por viver na incredulidade. Veja a palestra O Castigo dos Ímpios. O trigo vai continuar no reino enquanto o joio será queimado. Lucas capítulo 3, versículo 9 e 17 e Mateus 3, versículo 12, 13, 41 e 42. Chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, versículo 10. E as que estavam sem preparo ficaram de fora. Mateus capítulo 25, versículo 12. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Mateus capítulo 25, versículo 34. Estes são o trigo que aceitou ele. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Mateus capítulo 25, 41. Revelações capítulo 21, 8. Revelações capítulo 22, versículo 5. Revelações do Apocalipse. As virgens despreparadas são as da esquerda, representam pessoas de todas as raças que rejeitam ele como Salvador. Pessoal, nos dias de Noé, todos que vinham rejeitando morreram com as águas do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 13, versículo 17. Os que creem vão continuar no reino enquanto os que rejeitam serão punidos. Lucas capítulo 3, versículo 9 e 17. Lucas capítulo 3, versículo 9 e 17. Mateus capítulo 3, versículo 12, versículo 13, versículo 41, versículo 42. Conversões entre os judeus aconteceram em massa com as pregações dos apóstolos, uns crendo e outros rejeitando e ficando de fora por conta da incredulidade. Os incrédulos não aceitaram a verdade. Pergunto, na vinda de Cristo, aqueles judeus que rejeitaram ele como Salvador nos dias apostólicos ficarão de fora ou não? Aqueles que não continuarem na incredulidade serão enxertados. Romanos 11, 23. A promessa é para aquele que crer e for batizado, assim como era na antiga aliança e também na nova. Não pode haver incredulidade, ou seja, desvio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 20. Essa palestra fora narrada por Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus do sétimo dia, discípulo do Senhor Jesus. A monografia foi elaborada pela Igreja de Deus do sétimo dia de Joinville, Santa Catarina. A paz contigo, a paz convosco, e lembre-se, breve Jesus voltará.